Graça e paz. Amém? Estão todos bem, abençoados, recebendo bênçãos em nome de Jesus. Amém. Alguém quer contar bênção? Alguém quer contar? Se não, nós vamos. Parou o pé, Ney? Parou não, filho? Então tá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mais uma vez estamos aqui humildemente pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós, para que Ele nos use de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Nós somos apenas vasos de barro na mão do Senhor, e Ele faz de nós o que Ele quiser. Então estejamos ligados no trono, estejamos atentos ao que Deus está querendo falar com a igreja. Hoje é o último elo da campanha, é o 7º elo, e nós vamos falar sobre herança. Mas a herança de cura, uma herança que está embutida em nós, está dentro de nós. Nós só precisamos assumir a posição de filhos de Deus, porque a cura já está dentro de nós. Nós precisamos tomar posse dela em nome de Jesus. Eu torno a confirmar, Jesus me curou de uma ansiedade terrível, uma preocupação terrível. Eu carregava uma mochila nas minhas costas, e naquele culto de domingo, nunca esqueci, o Senhor me entregava uma espada na mão esquerda e Ele me mandava guerrear. E eu senti quando a mochila saiu das minhas costas. Irmãos, a gente sente o tocar de Deus. A gente sente a presença de Deus. A gente escuta a voz de Deus. E desde aquele dia eu estou glorificando ao meu Deus por essa cura. E remédio, medicamento nenhum conseguiu tirar, mas o meu Jesus tirou, para a honra e glória do Senhor. E hoje eu glorifico o nome dele por esse tema maravilhoso que ele nos entregou sobre a herança que está dentro de nós, a herança de milagre, a herança de vida eterna, a herança, aleluia, de cura divina, a herança de salvação. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vou ler só o versículo 13, depois nós vamos acompanhar. Eu vou fazer uma mensagem expositiva e você vai seguir na Bíblia. Amém? Versículo 13. Quem achou, fique sobre os seus pés. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Podeis assentar. Amém? Está alguém entre vocês aflito? Qual é a palavra aí? Ore. E nós vamos entender, irmãos, que nosso irmão Tiago, ele leva toda a epístola dele para nós orarmos. E eu tenho umas coisas importantes para passar para a igreja com relação à cura e com relação à oração. Quando ele diz, está alguém contente? Cante louvores. No versículo 14, nós vamos fazer a primeira caminhada. Eu quero deixar bem forte essa palavra, ore. Está alguém entre vós aflito?
Ore. Não vamos contar problemas, ou seja, não vamos divulgar desilusões, falta de esperança, nada disso. Vamos orar pelos problemas. Está alguém entre vós doente? Tiago fala. Chama os presbíteros da igreja e orem. Olha aí Tiago falando outra vez. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus. Vamos por parte. Está alguém entre vós doente? Tiago está falando. Tem alguém doente no meio de vocês? Peçam ajuda. Peçam ajuda. Tem pessoas que ignoram. Quer que o pastor adivinhe que ele está doente. O pastor não me visitou, eu estive doente. Irmãos, Deus nos usa com profecia para confirmar aquilo que você já sabe. Nós não somos adivinhos. O nosso irmão Tiago aqui está falando, está alguém entre vós doente? Peça ajuda. Peça ajuda. Chame os presbíteros. Chame o Leno. Não é? Vamos chamar o Leno, presbítero. Quem são os presbíteros, irmão? São os pastores. São os anciãos. São os homens que estão delegados à autoridade na igreja. E a quem essa autoridade delega. Então, o presbítero não tem que sair perguntando quem está doente. O pastor não tem que sair perguntando quem está doente. É o doente que tem que se interessar por chamar as pessoas espirituais para interceder por vocês. Mas às vezes Satanás coloca vergonha nas pessoas. Quantas vezes eu ocultei situações na minha vida porque eu achava que era errado. E com isso, psicologicamente, eu fui sofrendo. Eu fui adquirindo uma situação difícil na alma. Mas glória a Deus que o Senhor traz maturidade, crescimento espiritual. E nós somos carne. Nós somos sujeitos a situações nesse mundo. E agora, ele está falando, a ordem é dada ao doente. Essa noite Deus está dando a ordem a você, que está enfermo da alma, do espírito, da carne. Chame os presbíteros, não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Se você está doente, peça ajuda. Não fique no banco. Não fique sofrendo sozinho. O que é unção? Quando pede para chamar o presbítero da igreja, e ele tem o comando de orar, ele ora. O texto de Tiago, ele prioriza a oração sempre em nome do Senhor Jesus. E quando o presbítero coloca a unção, o que está acontecendo com você? Você está sendo separado para um propósito de Deus. Você está sendo separado para um propósito de Deus. E o propósito de Deus nessa hora é te curar, te salvar, te libertar, te levantar em poder do nome do Senhor Jesus. Então não ponha vergonha nas suas necessidades.
Ore, chama os presbíteros. Eles, presbíteros, têm que estar preparados para orar. Às vezes eu fico triste que não é o irmão Leno, mas diácono sai do lugar lá para vir receber oração aqui. Tem que ser o contrário, o diácono tem que orar pela igreja. E agora eu estou falando para vocês, chame, porque com a unção, o Senhor vai te preparar para algo novo, para um propósito na vida, na mão de Deus. Por isso, Tiago trabalha, aqui o foco não é tanta cura, mas é a oração. Porque olha o versículo 15, a oração da fé salvará o doente. Tiago está falando sobre a oração da fé. A oração, irmãos, é transmissão de vida. Quando a gente não ora, a gente está morto. Quem já passou por alguma situação que deixou de orar e você parecia que a sua lâmpada estava apagando? Quem já sentiu isso? Eu já senti. Não é verdade? A gente vai morrendo. A gente vai morrendo, irmão Ney. Quando a gente não ora. A oração, irmãos, é uma transmissão de vida. Quanto mais oramos, mais vida age dentro de nós. E não há espaço para a morte dentro de nós. Não há. E a oração da fé, pensa bem, olha a responsabilidade de nossas vidas. Não adianta eu orar sem fé. Não adianta eu pregar sem fé. Não adianta eu agir sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a oração da fé, do fruto do Espírito, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, com a sua cumplicidade com Deus, salvará o doente. Aleluia. Salvará o doente. O propósito de Deus, Ele é soberano em querer salvar. Deus essa noite está dizendo, o meu propósito na tua vida é não deixar você morrer, mas te salvar em todas as áreas, pelo poder que há no nome do meu Filho Jesus Cristo. A oração da fé salvará o doente, aleluia. Deus não quer ver a gente enfermo. Deus não quer ver a gente passando por situações difíceis. Ainda que eu ande pelo vale, Ele é comigo. Ele está conosco. Precisamos tomar posse dessa palavra. E olha o que completa a palavra. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. E se, não quer dizer que ele cometeu o pecado, a pessoa enferma. Nem toda enfermidade é por causa do pecado. Porque você tem algum pecado. Mas pode ser que seja. Pode ser que seja pecado não confessado. Você acaba ficando doente. Lembra que Jesus falou assim, os discípulos perguntaram assim, quem pecou, mestre? Ele ou seus pais? O que Jesus falou? Nem ele, nem seus pais. A doença veio para que o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado. Não havia enfermidade que não era por causa de pecado de ninguém, nem dele, nem dos pais. Mas, em Coríntios está escrito, examinai, pois, a cada um de vós,
quando beberdes e tomares o cálice do Senhor. Porque muitos tomam e bebem do cálice com situações erradas. Por isso, tem muitos enfermos dentro da igreja. Eu tenho duas visões. Se eu estiver doente, se você estiver doente, você tem que pedir ao Senhor discernimento para saber se é para a glória de Deus ou se é pecado não confessado. É para deixar você mesmo no paredão. Porque no fundo, nós sabemos porque estamos sofrendo. Ainda mais se for pecado não confessado. Mas aqui o nosso irmão Tiago fala, né? A oração da fé, viu, Isaé, salvará o doente. E se houver pecado, serão perdoados. Você sabe o que acontece na hora que a pessoa, o presbítero, o pastor, o diácono, está orando pelo outro? Existe tanta cumplicidade da presença do Espírito Santo que você acaba liberando tudo que está te sufocando para o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te cobrindo, e Ele vai fazendo você falar para Ele. Ele vai falando, Ele vai fazendo, Ele vai tocando, e você vai altamente recebendo a sua cura e o seu milagre. Irmãos, é tão bom ser fiel com o nosso Deus. É tão bom sermos sinceros com o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da tua boca e da minha boca aquilo que precisa ser confessado. Se houver cometido pecado, não quer dizer que a doença é consequência de pecado. Mas pode ser, conforme eu falei para vocês. Os pecados serão perdoados. Pecado confessado traz saúde. Fala para mim, pecado confessado traz saúde. Está vendo aonde está a resposta do seu problema aí? Está no pecado oculto. É oculto para os outros, mas para Deus não é. Pecado, ele traz, pecado confessado traz saúde. Nós somos um corpo. E todo corpo ou sofre ou regozija. Quem aqui é batizado nas águas em nome de Jesus, dá um glória. Fala comigo, eu sou parte do corpo de Cristo. Então, irmão, se você tiver um pecado oculto, enfermo, e está pondo a culpa em tudo, menos no seu pecado, é incrível. A igreja vai sofrer. Vai sofrer, porque somos um corpo. Vamos ver o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Então, se um membro do corpo sofre com enfermidades, com situações difíceis, todo o seu corpo vai doer, toda a igreja vai sentir.
Você sabia que a dor é o alto-falante de Deus? Sabia que a sua dor é o alto-falante de Deus? Deus, Ele quer cuidar da sua vida. E Ele quer mudar a sua história de vida. Então, quando o corpo começa a sentir a dor, você dá um tropicão, você machuca o seu dedão, a dor no teu corpo todo. O Leno virou o braço ali, oi! O corpo todo dói. O corpo todo dói. Não pensa você que você está livre, que ninguém tem nada com isso, com a sua vida, não. Nós temos sim. Nós temos com isso na sua vida. O seu pecado pode nos levar à derrota. Sabia, irmãs e mães? O pecado não confessado numa igreja, no corpo de Cristo, pode nos levar a uma derrota. Quem lembra da história de Acã? Ele escondeu a capa. E o exército de Israel estava perdendo a batalha por causa do pecado de um. Irmãos, lá na sua casa, a casa deve estar caindo por terra por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão não confessada. Essa dor que você está sentindo no coração, na alma, é pecado não confessado. Mas não é confessado para mim, não. Mas se o problema é comigo, tem que vir a mim, para confessar para mim. Se o pecado é com a Simone, tem que vir a ela. Aqui vai falar, nós vamos prosseguir e nós vamos falar. Versículo, deixa eu virar a página aqui, voltamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessar, devemos praticar o confessar como um hábito. E nós não confessamos, nós arrumamos desculpa para os nossos pecados. Pecado é pecado, desculpa é desculpa. Então acorda, igreja, Deus está batendo na mesma tecla. E olha o que diz o versículo outra vez: e orai uns pelos outros, para que sareis. O que está faltando na gente, irmãos? É confiar em Deus e na sua liderança. É confiar em Deus e na sua própria vida. Ah, mas eu vou ficar constrangido de ter que confessar o meu pecado de raiva que eu tenho da pastora. Eu tenho que chegar nela e pedir perdão. Irmãos, eu te abençoo em nome de Jesus. Existem pecados terríveis gerando dentro de nós, criando teia de aranha de tão velho, tão antigo, Ney, que a gente não confessa nem para Deus. A gente tem vergonha de confessar para Deus. E a gente fica colocando pano quente nas nossas situações. Devemos ter a prática e o hábito de confessar os nossos pecados. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 6, o que Neemias fez? O que ele fez? Ele orou pelo pecado. Vamos lá, vamos ler lá. Neemias. Quem achou, lê para mim, mesmo que dê silêncio na câmera. Achou aí, irmão Leno? 6.
Está vendo? O que Neemias estava fazendo? Confessando o pecado dele e o pecado de quem? Do povo. Do povo. Nas nossas orações, nós precisamos pedir: Senhor, perdoa os pecados dos meus irmãos. Perdoa os meus pecados por palavra, atitude, pensamento e por aquilo que eu não sei que é pecado e eu pratico. Imagina o pecado consciente. Nós temos que criar esse hábito para que a gente possa ficar o quê? Curado, com vida, né, Bel? Bastante saúde. Oh, coisa boa! A gente ter saúde, irmãos. Ter paz. Ah, manahashi, cantarela, subianderais. Ter sossego. Ai, derichalais. Deitar sua cabeça no travesseiro e dizer o Salmo 4: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Nada mais vai me separar do amor de Deus. Porque Jesus está mediando a minha comunhão com Ele, e quando eu peco, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando eu peco e me arrependo, eu acho tão bonito, uma parte muito difícil hoje em dia. Neemias teve que falar com aquele povo que tinha casado com estrangeiros. Eles teriam que separar. Que Deus estava mandando. E assim aconteceu. Irmãos, aquilo que a gente acha que está certo, diante do nosso Deus está errado. Essa noite Deus está falando profundamente sobre cura através do confessar. É uma herança que está em nós. Não adianta você se esconder atrás da muralha, porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida, o poder de Deus, o propósito de Deus, as coisas que pertencem ao nosso Deus serão manifestas na sua vida, e você não vai poder se esconder, porque a verdade te conduzirá, a luz vai te conduzir para toda a verdade, e você não vai achar desculpa para os seus pecados, não vai. E aqui está falando lá em Mateus capítulo 3, versículo 6, Mateus 3, 6. Achei lindo essa confirmação de Deus na minha vida. Mateus 3, 6. Pode ler, Leno. Quem eram batizados no Rio Jordão? Todo aquele que o quê? Acreditavam. E o que eles faziam antes de entrar nas águas? Confessavam seus pecados. Irmãos, hoje a gente entra para o batismo dentro do pecado. Não confessa, não arrepende, não tem força. Eu vi o pastor falar hoje na Rádio Melodia, no debate. Quem escutou o debate? Só eu. E o cara queria batizar, mas fumava. Aí, ele queria, porque queria o pastor batizar o rapaz. Mas a reunião da igreja falou que não podia, porque ele fumava. E ele falava para o pastor: pastor, mas eu quero batizar, mas eu não consigo largar o cigarro. Aí quando a igreja barrou, o pastor foi orar e pediu orientação a Deus. Como aquele homem poderia parar de fumar?
Aí conversando com o homem, ele falou que não aguentava ficar sem o café. Que o café motivava ele a fumar. Aí o pastor falou assim: para de tomar café e você vai ser liberto do cigarro. E assim aconteceu. O pastor não combateu o sintoma, ele combateu a causa. Lembra que eu preguei aqui? Às vezes nós estamos o quê? Combatendo sintomas. Ele estava doido para batizar, mas tinha um vício. Aonde que estava o vício? No café. Foi tirar o café, acabou. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. Aonde está a causa da nossa enfermidade? Aonde está a causa da nossa situação que estamos andando para trás? Que está tudo errado, a minha vida está ruim, depois que eu aceitei Jesus, parece que eu estou andando para trás. Não, porque tem situações não confessadas diante de Deus, e você está sofrendo, a sua casa está sofrendo, e você está tomando ceia, sem confessar o seu pecado, e você está ficando doente, e toda a sua casa ficando doente. A palavra, ela é verídica. Ela é verdadeira. O pecado não confessado atinge outros. Igual eu falei, lá em Josué, capítulo 7, onde fala de Acã, e traz derrota. Olha para dentro da sua casa, vê o que está acontecendo. Mas Jesus tem o propósito de nos curar. Eu falei que a dor é o alto-falante de Deus. A sua dor está falando alto aos ouvidos de Deus. Mas Deus está te falando hoje que a sua dor provavelmente é pecado não confessado. Provavelmente. Você já tentou tudo, já foi em culto de revelação, já pediu o pastor para orar, já pediu o presbítero para orar, já fez tudo. Daqui a pouco você não está acreditando em mais nada. Mas Deus manda te dizer: pecado não confessado. Aí está a causa. E aqui continua: orai uns pelos outros, para que sareis. E outra vez, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo? Quem é? Aquele que é o quê? Justificado. E quem é justificado? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Oh, maravilha. Oh, meu Deus. A oração feita por um justo, ela faz os céus estremecer. Quem é justificado aqui em Cristo Jesus? Então você pode orar com garra, que a sua oração vai levantar o doente, vai curar os enfermos. Quando fala em levantar, né? O Senhor o levantará, né? Lá no versículo, o Senhor o levantará. E o Senhor leva versículo 15, voltando no versículo 15. Lembra da sogra de Pedro? A sogra de Pedro estava com febre. E quando Jesus chegou na casa dela, tocou nela e, dando-lhe a mão, levantou a sogra de Pedro. Tabita, a menina, Tabita, Jesus tocou, pegou pela mão e disse: levanta. Essa noite Deus está falando com você e comigo, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela vai te levantar do sepulcro que está preparado para você.
Porque essa noite o Senhor está te dando vida e vida em abundância, em nome de Jesus. É só você confessar. E se o seu problema é com a sogra, é com o sogro, é com o cunhado, é com o irmão, vai até ele, ora, pede orientação a Deus. A oração feita por um justo, justificado pelo poder que há no sangue de Jesus e que desfrutam dos benefícios da salvação, pois contemplam o resultado de suas orações. Quando oramos, os céus se abrem em nosso favor. Igreja, nós estamos fechando esse elo com poder e graça, falando de cura através do confessar dos nossos pecados. Experimente hoje falar com Deus a verdade. Fala: Senhor, até aqui eu coloquei desculpa na minha situação, mas a partir de agora eu vou confessar, não é desculpa, é pecado mesmo, é falta de atitude. Lá em Isaías 32:17, diz assim a palavra de Deus. 32:17. E o efeito da justiça, olha o efeito da oração do justo. O efeito da justiça será paz. Fala, o resultado da oração do justo é paz. E a operação da justiça é repouso e segurança para sempre. Olha o que diz esse versículo. Irmãos, é muito sério quem ora por você. Muito sério, irmã Simone, olha aí. E o efeito da justiça será paz. Quem quer ter paz aí, dá um glória a Deus. Então seja justificado em Cristo Jesus. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Ninguém tira você do repouso e da segurança de Deus. O diabo pode levantar 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, nós não seremos atingidos, porque o repouso e a paz está conosco em Cristo Jesus. Nós não vamos precisar de Rivotril, nós não vamos precisar de Aprazolam, nós não vamos precisar desses calmantes para nos colocar com tranquilidade e paz. Mas a justiça de Deus, a oração do justo salvará o doente, vai levantar o doente. E eu esta noite estou dizendo em nome de Jesus, levantando o seu ânimo, a doença espiritual, a doença emocional, a doença física não tem lugar no seu coração, porque hoje a operação da justiça de Deus se chama repouso, se chama paz, se chama tranquilidade, se chama vitória em Cristo Jesus. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Como está a nossa vida a ser orada pelos outros? Será que estamos recebendo a oração por receber? Como está a nossa vida? A confiança tira todo medo. Não tenha medo de se expor para Deus. E deixa Deus te curar. Enquanto o Ney toca ali, eu vou te pedir em nome de Jesus, você é herança de Deus. Confessa agora o seu pecado ao Senhor aí. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Aquela desculpa que você dava
Dá nome para ela. Seguro estou nos braços. Confessa para o Senhor. Aquele que nunca me deixou. E a oração do justo salvará o doente. E se houver cometido algum pecado, eles serão perdoados. Sempre esteve. Faça a sua oração. Aleluia. Se você tem algum vício ainda de beber, para de falar que você não consegue ficar sem a bebida. Para de falar que você não consegue ficar sem o cigarro, sem as drogas. Vai na causa. Vai na causa. Leva a sua vida agora santificada com Jesus Cristo. Entrega a tua vida, o meu favor vai operar. Meu favor se chama graça, meu favor te chama amor. Nada vai te separar do meu amor, amor. Nada vai te separar. Igreja, meu ministério é convosco, minha história é com vocês. Não pode o homem duvidar. A palavra que se cumpre, a palavra de derrota, está fora deste altar. Tua história vai mudar, filha minha, ovelha minha, minha história entra em ti. Comece a profetizar.
minha boca, tua boca, quero eu falar contigo. Profetiza neste lugar. Lâmpadas são os seus caminhos para iluminar caminhos. Olha só a vitória que chegou. Aquilo que estava escuro, aquilo que estava com medo, o Senhor está colocando luz. Ele limpa, Ele limpa. Confessa agora, filha, tuas fraquezas serão tua força. Filhos meus, tem uma porta eficaz abrindo em seu favor. Não duvidas, filho meu. Comece a glorificar, exalte ao Espírito Santo. Ele está neste lugar. Ei, comece a dar glórias ao Espírito Santo neste lugar. Comece a glorificar. Recebam, recebam, recebam a oração do justo, e ela te levantará. Querido Deus, nós abençoamos o teu corpo em nome de Jesus. Oh Pai, aonde está o problema no coração das tuas ovelhas? Senhor, dentro da casa, há tumulto, há discórdia, Senhor, há brigas, Senhor, e nós não aceitamos isso mais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Entra, Pai, com a tua paz, Pai. A recompensa do justo é paz, é tranquilidade, Senhor. Então entra na casa dos teus filhos, Senhor. Coisas grandes e firmes que não sabes, o Senhor tem preparado para a tua igreja, e nós tomamos posse esta noite, Senhor. Senhor, nós liberamos palavra de vida aqui hoje, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de exortação, palavra de comunhão, palavra de crescimento, palavra de vida em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória. Pai, tira toda a dor emocional desse coração. Tira, Jesus, o passado e implanta o presente, Senhor, na vida dela. Implanta, Jesus. Tira a morte, Senhor, e coloca a vida. Esses que estão me ouvindo pela live, Senhor, que sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós declaramos, Pai, a tua bênção sobre as nossas vidas. E te pedimos, Pai, seja com cada um dos teus filhos, dos seus familiares. E sara o corpo de Cristo, Senhor. Não deixa, Pai, teu povo morrer, mas dê vida e vida em abundância. Coloca os joelhos em terra e verás a recompensa. Estou falando para você.
receba a profecia, confira pela palavra de Deus e seja curado e abençoado. Ainda que 1000 se levante do teu lado e 10.000 do direito, tu não serás atingido. Ainda que muitos criticam a sua atitude, hoje houve salvação nesse lugar. Em nome de Jesus, as palmas glorificam ao Senhor. Dê um aleluia para Jesus. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? E sexta-feira estaremos aqui com mais o culto de libertação, né? Em nome de Jesus. Domingo, estamos em festa, né? Com o nosso aniversário. Domingo, venham em nome de Jesus. Pode vir. Eu tenho certeza que Deus vai ter uma bênção muito grande para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar nos despedindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Vão na paz e Deus abençoa. E mais uma vez as palmas glorificam o Senhor Jesus.